Olá, pessoal. Esse é o vídeo 2, né? Parte 2 da videoaula da gente sobre o Império Inca. E aí, como a gente estava falando, né, no vídeo anterior, que na verdade não existia pobreza no Império Inca. Isso ficou registrado, certo? Que não existia esse tipo de necessidade que existe hoje, né, nas sociedades atuais, né, em países, como eu falei para vocês, subdesenvolvidos, a pobreza é algo real no nosso século, no nosso período, e na verdade essa civilização não tinha esse problema com relação à pobreza. O imperador garantia comida, trabalho, né, e roupa, vestimenta para todo habitante do Império Inca, certo? Que é um império que era um império bastante rico, bastante vasto em riqueza, certo? Então, existia 3 leis principais para os incas, certo? 3 leis que não deveriam ser quebradas. Primeiro, não deveria roubar de maneira alguma, não deveria mentir e também não deveria ser preguiçoso. Então, aqueles que eram preguiçosos não se encaixavam dentro desse império Inca. Então, essas 3 leis básicas, principais para o Império Inca. Não deveria roubar, nem mentir e nem ser preguiçoso. Existia a questão do clã, né? O clã familiar. Esse clã familiar era a base da sociedade Inca, da família Inca. Era mãe, pai e filhos, né? E aí, quanto maior a família, mais terras teria essa família, né? E isso aí segue aquela lógica, né? Quanto mais gente, mais boca para alimentar. Então, quanto maior a família, mais eles teriam terras para cultivar. E aí o trabalho era dividido entre os familiares, exatamente. Todo mundo tinha sua parcela de trabalho, tinha aquela pessoa ociosa, né? Claro que existia a rara exceção, a gente não pode generalizar, mas isso era uma regra que deveria ser seguida na base familiar para os incas. Então, todo o trabalho era dividido entre eles, tá certo? Então, era assim que se organizava a sociedade inca, de uma forma que é impressionante para a gente, né? Porque a sociedade hoje, a gente vê pobreza, uma desorganização. Por isso que eu disse a vocês no vídeo anterior que o Império Inca era bastante organizado socialmente, na forma administrativa, né? A questão como eles se instalaram ali nos Andes. Então, os Incas eram uma civilização que eu considero um império muito avançado até mesmo para os seus conquistadores da Europa quando chega aqui e dá de cara com o Império Inca e fica assim, tanto que eles vão registrar, são europeus e espanhóis que vão registrar, né, porque, sabe vocês, né, eles não tinham a questão da escrita, era a oralidade, então a parte dessa oralidade com o contato com o europeu, houve o registro escrito que esses europeus fizeram e que ficaram, né, ali em bibliotecas lá na Europa, certo, gente? E aí, falando de arquitetura, né? O livro de vocês é algo que até hoje arquitetos se impressionam com a arquitetura inca. Exato. E a gente vai entender por que a arquitetura inca impressiona tanto os arquitetos de hoje. Olha como a civilização é avançada. Na página 317 de vocês tem um terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo fala assim: essa civilização tinha conhecimento em diferentes áreas, como a medicina, astronomia, matemática, meteorologia, engenharia, e aí vocês vão entender a questão como eles dominavam a meteorologia, porque a gente vai ver a forma como eles se organizavam nos Andes. Como eu disse, uma região de difícil habitação. Hoje, para a gente, pessoas que resolvessem morar naquela região, seria muito complicado. E eles se adaptaram. Então, para isso, eles tinham que entender como funcionava o tempo. As casas foram construídas assim, cidades foram construídas observando a posição do sol, como aonde chovia, o vento, quando corria o vento. Então, tudo isso foi percebido pelo Império, né, por essa civilização. Uma ideia que a gente vai ter sobre isso é a cidade de Machu Picchu, que a gente vai ver nas próximas páginas do livro de vocês. Então, é um empreendimento arquitetônico ousado para uma civilização desse período e que hoje deixa muitas pessoas maravilhadas. Então, a gente vai entender porque eles
realmente respeitava, né, entendia da meteorologia, né, essa ciência do tempo, de estudar o tempo, para poder se estabelecer nessa localidade. Então, eles dominavam a meteorologia, a engenharia, que a gente vai falar sobre a arquitetura, né, a metalurgia e a tecelagem, né. Eu vim até coloquei essa blusa de propósito, né, porque, na verdade, eles eram tecelões também, os incas, e desenvolviam vários tipos de panos coloridos, com linhas coloridas que desenhavam. Então, essa ideia também que a gente vê muitos em povos indígenas, tanto no Brasil como também em toda a América Latina, essa ideia do domínio da tecelagem, mas os incas eram ótimos tecelões. Então, aí, essa ideia desses desenhos, com as linhas. Então, a gente teve uma feira aqui em Campina Grande que mostrou um pouco, trouxe alguns panos do Chile, que é uma localidade que teve povoamento do Império Inca, o atual Chile. Então, algumas roupas que têm uma característica justamente que vem desses povos antigos, certo? E a gente vai falar sobre a lhama, que é um animal bastante conhecido nessa localidade, muito utilizado por eles. E aí, esse animal também é usado. No Chile, por exemplo, eles dão um chaveirinho, né? Um chaveirinho da lhama, que vocês... Teve uma conhecida minha que foi e trouxe de lá, e eles fazem isso com um fio. É muito interessante. Teve uma feira aqui de exposição em Campina Grande, às vezes, né? Acredito uma vez no ano acontece essa feira, que é um pedacinho do mundo. De vários lugares, eles trazem uma questão da cultura local, algo que é produzido lá, eles trazem para ser vendido aqui. E tinha até essa lhama lá no shopping, né? No shopping aqui de Campina Grande, estava fazendo essa exposição bem legal. E aí, voltando aqui, então eles dominavam a tecelagem, a metalurgia, o domínio de metais, o ouro também estava bastante presente nessa civilização. Então, suas técnicas de construção eram elaboradas e eles utilizavam principalmente rochas como matéria-prima para construir palácios, templos, muralhas, casas e estradas. E aí eu falei a vocês já das vastas estradas do Império Inca, não é isso? Então, eles construíram palácios, templos, que hoje impressionam arquitetos, né? Essas pedras eram pilhadas umas sobre as outras, que eram de encaixe. Era tão bem encaixada que nenhuma folha de papel, ultrapassaria a brecha, né? Nenhuma brecha que existia. Não conseguia ultrapassar os limiares desses encaixes. Então, eram pedras que eram colocadas umas sobre as outras, encaixes que até hoje, algumas resistem ao longo desses séculos, está em pé ainda, e não usava nenhum tipo de cimento, argamassa, nada para colar. Eles simplesmente encaixavam, empilhavam. Exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Essa questão do cimento, essa questão de argamassa, eles não utilizavam. E construíram templos e palácios, estradas que até hoje resistem através dos tempos, né, dos séculos que passaram. Então, para vocês verem como essa civilização é bastante avançada. Ela é estudada e admirada por muitos de várias áreas de saber, da meteorologia, da questão da... ela já foi tema de vários trabalhos de pesquisadores, arquitetos, historiadores. Então, assim, é uma região, uma civilização que tem várias coisas para se mostrar. Uma ideia que eu trouxe para vocês aqui, uma civilização que não existia pobreza, o imperador se preocupava em dar um sustento a todos os moradores, roupa, comida, trabalho. Então, isso é uma forma de organização que, para a nossa realidade de hoje, parece ser uma coisa que nunca aconteceria, né? A gente vê a pobreza, a desorganização, às vezes o governo que não presta assistência à sociedade, que estão à margem, pessoas que passam necessidades porque não tem uma boa administração. Então, para vocês verem, a administração é fundamental para que uma sociedade ela cresça de uma forma uniforme e que as camadas sejam
sejam abastecidas, né? Até a classe mais baixa, como no Império Inca, até a classe mais baixa do Império Inca era abastecida, era provida pelo imperador. Então, isso devido a uma administração, como existia até juízes na civilização, nesse império, certo? Então, eles se organizavam, então, uma civilização muito avançada. E aí, até aparece na página 317 do livro de vocês, e vocês vão pesquisar, certo? Quero que vocês façam uma pesquisa sobre a medicina inca, né? Eu quero que vocês pesquisem. Eu queria trazer um dado aqui para vocês de um livro que eu li sobre o Império Inca, que as mulheres casavam com os homens, né? Casavam com eles. Se por acaso aquela mulher não agradasse o homem que casou com ela era devolvida, ela voltava para os seus pais. Isso existia no Império Inca e foi registrado, né, através de registro escrito, porque não deles, né, como eu disse a vocês, europeus que tiveram espanhóis que chegaram aqui registraram muito da civilização inca, certo? Através da escrita. Então, assim, essas mulheres voltavam para seus pais e não se adaptavam com seus esposos, exatamente. Outro dado, a mulher inca grávida, ela tinha seu filho, né, tinha o seu filho, e assim que tinha o filho, ela sentia as dores, entrava em trabalho de parto, tinha o filho, e depois que tinha o filho, deixava ele com alguém do seio familiar e voltava para o seu trabalho, de onde ela parou. Exato, essa questão de descanso é muito atual da gente, né? O respeito que a mulher precisa descansar no período de gravidez, né? Então, assim, pós-gravidez também. Então, assim, elas tinham seus filhos, já deixavam ali, né? Aos cuidados de alguém na sociedade e voltava para os seus trabalhos, para o posto de onde parou antes de ter o filho. Então, assim, a questão do trabalho, né? Essa questão de gente preguiçosa no Império não era admitido. Tanto fazia parte de uma das leis, principais leis do Império Inca. E falando, né, de arquitetura ainda, vamos falar sobre a Machu Picchu, certo? Que muitas pessoas querem conhecer Machu Picchu. Se você nunca ouviu falar de Machu Picchu, está ouvindo agora, e eu quero que vocês, além da pesquisa sobre a medicina inca, que vocês vão colocar lá no grupo, vão pesquisar um site que fala sobre a medicina inca, e vai colocar lá no grupo. Só estou dizendo aqui, isso é para ter ideia, se vocês realmente estão assistindo o vídeo todo, tá certo? Então, vocês vão fazer a pesquisa Medicina Inca. Pesquisou Medicina Inca, coloca lá no grupo o link de onde vocês pesquisaram, que eu vou dar uma olhadinha se vocês pesquisarem. Outra coisa que eu quero que vocês coloquem e postem lá no grupo quando terminar essa aula é uma foto de Machu Picchu. Vocês vão lá no Google, escolher a melhor foto, a foto mais bonita para vocês sobre Machu Picchu e posta lá no grupo da gente durante a aula de história, tá? Não pode ser em outra aula, não. Eu só aceito nessa aula de história de hoje, que a gente tem 2 aulas. Então, para vocês verem, terem noção, que essa cidade onde está localizado grandes construções arquitetônicas da civilização inca, vocês podem pensar, até hoje, é uma das cidades bem mais conservadas. Era considerada para os incas uma cidade divina, certo? E até hoje fica a incógnita, fica aquela questão, como foi que esse povo conseguiu levantar, subir, né? Porque é muito alto onde fica Machu Picchu, né? E como é que esse povo conseguiu levar até lá grandes rochas para construir templos? Aqui tem templos até do Deus Sol. Templos e tinha área rural e urbana, tinha estradas. Como é que esse povo carregou? Meu amigo, foi muito trabalho, foi muito suor. Por isso, realmente, que leva o lema, né? Não é uma sociedade de preguiçosos. Então, esses homens levaram esses rochas, construíram templos, né? Que até hoje está lá ainda, resistiu o tempo. Se vocês verem, é uma vista maravilhosa, muito alta. Machu Picchu é muito bonito, é uma das cidades que o mundo conhece e se admira, né? Na página 318 de vocês vai falar sobre a cidade de Machu Picchu, né? Vai dizer que foi foi construída no século XV, certo? No Império Inca. Então, eu vou ler para vocês algumas informações que traz aqui no livro de vocês. Vocês peguem o livro, tá certo? Acompanhem a leitura comigo, tá bom?
página 318 do livro de vocês. A cidade de Machu Picchu, uma das mais bem preservadas cidades incas, como falei para vocês, é localizada a cerca de 2.400 metros de altitude. Gente, é muito alto. Que ainda fica aquela ideia, como é que esse povo leu essas pedras. Localizada a cerca desses 200 e 400 metros de altitude, na cordilheira de Vilcamba, nos Andes. Construída no século XV, ela era planejada e dividida em área urbana e área rural. Na área urbana de Machu Picchu existiam diferentes construções, entre elas Praça Central, os templos, palácios e as casas. Havia arquedutos, que é aqueles dutos de encanação que corria a água, tá certo? Quando chovia, para abastecer a cidade, que era interligada por ruas largas e pavimentadas, certo? Olha, ruas largas e pavimentadas. Tem ruas aqui em Campina Grande que 2 carros têm dificuldade de circular passando, né? Um caminhão nem se fala. Então, assim, ele já pensava nessa ideia de estradas largas. A cidade era considerada sagrada pelos incas, como eu falei para vocês. Nela havia grandes templos dedicados ao sol e à lua, além do templo do Condor, que era uma ave que era venerada pelos incas, certo? Para os incas, o Condor era a ave responsável para conduzir mortos até o céu, favorecendo seu encontro com os deuses. Então, ela era conduzir. Então, era um ser cultuado, uma divindade para os maias, certo? Tem um dado importante aí que eles colocam para vocês terem ideia de como eles dominavam essa questão e respeitavam, entendiam a natureza. Né? Tem um templo aí, o Templo do Sol, em Machu Picchu, no Peru. Em 2008, tem uma foto. A janela principal do templo era perfeitamente alinhada com o solstício de verão. Para quem não sabe, né, tá em azul embaixo. Solstício era o momento do ano em que o Sol atingia o seu maior grau de afastamento angular da linha do Equador, representando o início do verão e do inverno. Então, eles entendiam isso, projetaram uma janela, né, para isso, para a entrada do Sol nesse período desse evento natural, para vocês entenderem como eles dominavam a meteorologia, a ciência de olhar, né, de ver como funcionava o tempo, e as coisas eram pensadas e construídas a partir disso, dessa observação da natureza, como se comportavam, né? Como a natureza se comportava, para eles poderem fazer suas construções. E aí na página 319 diz, em Machu Picchu, as construções eram feitas aproveitando ao máximo os recursos naturais da região. A vegetação, o sol, os ventos e as chuvas influenciavam na maneira de construir edifícios, por isso que eram ótimos na ciência da meteorologia. Durante o dia, os telhados inclinados e as paredes recebiam e retinham o calor do sol. Pequenas janelas ajudavam a conservar o calor dentro da construção. À noite, as janelas eram tampadas com uma mistura de argila para evitar que o frio entrasse nas construções, porque é uma área muito alta e a ventilação de ar é muito forte ali, de vento. Então, é uma região muito fria. Deixa eu ver aqui. Na área rural, no terceiro parágrafo, tá, gente? Na área rural havia os terraços agrícolas, né? Interligados àqueles que a gente falou, né? Interligados por canais de irrigação. Eles eram feitos para aproveitar o terreno, muitos inclinados nas costas das montanhas, e assim conseguiu cultivar a terra. Esses terraços, como o das regiões de Machu Picchu, funcionavam como um sistema de cultivo de degraus, né? Evitando que a plantação fosse levada pela erosão causada pelas chuvas, né? Que houvesse a questão do deslizamento da encosta, né? Então, ele fazia esses terraços, os degraus na encosta da montanha. Como eu expliquei para vocês, né, sobre essa questão desses terraços. Os principais produtos cultivados pelos incas nos terraços agrícolas eram milho, batata, como eu falei para vocês, batata doce, pimenta, um grão conhecido como quinoa. Minha mãe utiliza quinoa, exatamente. Aqui em casa tem quinoa. Minha mãe é muito bom para a saúde, né? Depois você pode pesquisar o que é quinoa, se bater uma curiosidade.
E para que serve? Minha mãe usa quinoa, né? Ela compra quinoa. E aí, no alto da montanha, plantava batatas, né? Que eu falei para vocês. Nos níveis intermediários, plantava feijão e milho. Na base da montanha, semeava árvores frutíferas e pimenteiras. O milho, principal alimento, era consumido cozido, tostado e também servia de base para uma bebida fermentada chamada chincha. A chincha é uma bebida, né, fermentada, e aí, através do milho, eles tomavam, né? Depois do processo de fermentação, tomava essa chincha. Aí, para vocês verem, os terraços respeitavam organização de plantio. Então, no início plantavam um tipo de alimento, no meio plantavam outro tipo de alimento e embaixo outro tipo. Então, eles respeitavam a organização de plantio. E justamente porque eles devem ter percebido que justamente alguns tipos de alimentos se adaptavam mais no topo da montanha, outros se adaptavam melhor no limiar, né, no meio da montanha, e outros abaixo, lá no finalzinho, na base da montanha. Então, para vocês verem como eles eram bastante organizados. Sempre frisando aqui, a organização era algo que levou o Império Inca a um destaque grande, né? A uma conquista muito grande de territórios, uma evolução social, né? A questão de como eles se organizavam socialmente, a questão da agricultura também organizada. Então, a gente pode ver que é uma civilização que tem uma grande organização como base, tá certo? Então, é na página 320 do livro de vocês, certo? Na página 320 até a página 324, 320 até a página 324, tem uma atividade no livro de vocês, que é para vocês estar fazendo, tá certo? Essa atividade. Assim que concluir essa videoaula, vocês vão lá na página 320 até a 324 e fazem essa atividade, tá certo? Então, quando terminar essa aula, vocês fazem isso, tá certo? Responde essa atividade da página 320 até a página 324. Só um dado de informação, né? Existem muitas coisas e coisas mistérios, né? Coisas sobre o Império Inca que, na verdade, a gente nunca vai saber realmente responder, né? Para vocês, como eu falei para vocês, não tem domínio da escrita. Então, muito do que foi falado aqui foi base de um escrito influenciado por cronistas ou historiadores espanhóis que vieram registraram em livro, né, em pergaminhos, relatos orais dos incas, certo? Eles começaram a aprender a linguagem inca e começaram a manter um contato, né, com eles, aprender sua linguagem, aí a partir disso começaram a registrar em livros, né, em pergaminhos, a história, como eles se comportavam os incas, eles desenharam também. E aí uma das coisas mesmo que até hoje não tem explicação é como um dos livros de um dos cronistas, historiadores registrados nesse período, foi parar na Dinamarca, né, numa biblioteca na Dinamarca, pergaminhos e livros. Ninguém sabe como esses livros foram aparecer lá, mas foram descobertos no século passado, certo? Então, assim, a partir disso, começou-se pesquisas, estudos, também tem os arqueólogos que fazem as pesquisas de campo sobre instrumentos e algumas coisas encontradas em cidades, né? Como eu citei aqui, né, no vídeo, encontrados aí vestígios arqueológicos desses materiais, que também ajuda a explicar um pouco sobre essa civilização antiguíssima e bastante avançada. Então, esse vídeo hoje foi sobre a civilização Inca. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Tem muitas coisas sobre a civilização Inca que a gente poderia ainda discutir, mas aí a gente tem que passar para o próximo módulo, né? O módulo 2 do livro de vocês. Então, essa aula termina aqui, tá certo? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês assistam esse vídeo até o final. Façam a atividade da página 320 até a página 324, que eu vou corrigir, tá certo? E aí, lembrando, os alunos que não estão me mandando a atividade respondida na data prevista de limite, eu estou registrando no caderno, tá certo, gente? Porque eu preciso ter um controle, passar para a coordenação com os alunos que estão participando da minha aula, estão marcando presença,
e os alunos que estão fazendo atividades que não estão fazendo atividade, certo? Então, estou fazendo chamada, estou também fazendo correção, pedindo atividade no privado. Meu celular está enchendo de mensagem, tem várias mensagens de vocês, muitas pessoas falando, tem pessoas que ainda nem respondi porque tem muita mensagem, mandando para mim de fotos. Então, assim, eu estou tentando ver todos atentamente. E aí, eu vejo, registro, certo? Os alunos que estão me mandando na data. E, detalhe, eu só quero que vocês me mandem a foto da atividade respondida quando eu solicitar. Tipo, se eu disser assim, essa aula, né? Aí vocês assistiram a videoaula. Aí eu disse, gente, olha, no final da aula eu digo assim, não deu tempo de fazer a correção. Então, na próxima aula da gente, que seria, no caso, na quinta-feira, né? Só tem uma aula de história. Eu vou corrigir com vocês essa atividade. Porém, vocês só me entregam e só me mandam a foto na hora da aula, lá quinta-feira. Então, quinta-feira vocês mandariam, antes de começar a aula, eu aguardaria vocês me mandarem a foto da atividade realizada e não antes. Porque senão fica um desencontro. Muitas pessoas me mandando, outras turmas me mandando foto de atividade. E aí há uma desorganização para eu poder registrar de forma correta e linear os alunos do sétimo ano que responderam à atividade. Então, se eu estou passando esse vídeo, vocês assistiram o vídeo, no final da aula eu pedi para vocês me entregarem na próxima aula, vocês só vão tirar foto. Quando eu estiver na aula de história, quinta-feira, vocês, antes começou a aula, já manda para mim a foto. Mas antes não, tá certo? Para manter uma organização com vocês. É isso. Cheiro. Até a próxima aula da unidade 2, tá bom? Cheiro, gente.